Queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu os saúdo com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus. Como é bom estarmos juntos em mais uma devocional. Eu tenho uma pergunta para lhes fazer logo no início hoje. Quais têm sido as suas prioridades? O que é que você tem chamado de prioridade na sua vida? Será que aquilo que você tem encarado como prioritário não é prioridade aos olhos de Deus? Vamos pensar nisso hoje ao estudarmos exatamente sobre a mordomia das prioridades. E eu gostaria de convidá-lo também a cantarmos juntos o hino 67 do Inário Novo Cântico, Coração Quebrantado. Vamos cantar, irmãos. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Que oculta for, vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastar no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim, seguindo além o teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler esse que é um texto tão conhecido que fala de Marta e de Maria. Vamos ler a partir do versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. A palavra nos diz o seguinte: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor:
Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, nós iniciamos no último estudo uma nova série, não é? Falando sobre a mordomia cristã, nós como mordomos de Deus. Vimos que essa expressão não significa, não tem nada a ver com aquela ideia usual de mordomia, né? Que é alguém sendo servido por outro sem nada fazer. Longe disso, a expressão mordomia ou mordomo tem a ver com aquele que administra algo que não é seu, não é? Aquele que cuida, que zela de algo que pertence a outro. Nós somos, diz a Bíblia, mordomos de Deus, administradores daquilo que ele nos confiou, daquilo que ele nos emprestou, daquilo que ele colocou nas nossas mãos. Vimos também no primeiro estudo que Deus é o dono de todas as coisas. Nada nos pertence, irmãos, por direito. O que temos conosco é apenas aquilo que foi nos repassado, porque Deus, que é o dono, também é o doador de todas as coisas. Este é um ensino que não tem a ver apenas com a questão financeira. Quando nós falamos de mordomia nesse sentido, muitos já pensam, o pastor vai falar acerca de dízimos e ofertas. Isso está embutido, mas a questão da mordomia é muito maior, vai muito além do que simplesmente a questão financeira. É a administração, como falei, de tudo aquilo que Deus tem nos confiado. E hoje, com base nesse texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, o texto que fala de Marta e Maria e a visita de Jesus ali na casa delas, nós vamos estudar sobre a mordomia das prioridades. Perguntamos logo no início, antes de cantarmos, né? O que é prioridade para nós? O que é prioridade para você? Nós, como mordomos de Deus, temos que administrar as nossas prioridades, irmãos. As escolhas que nós fazemos, as nossas ocupações, os motivos que nós aceitamos para o que fazemos, são indicativos daquilo que é prioridade para nós. E não é possível nós escaparmos disso, né? Todos nós temos as nossas prioridades e nós as administramos. A questão é se nós as administramos como Deus quer. As administramos para a glória de Deus. Então cabe pensarmos aqui como nós temos feito isso, como nós fazemos essa administração. E como nós sabemos quais são as prioridades de Deus para a nossa vida, porque como falamos também antes do cântico, muito do que nós julgamos ser assim prioridade, está lá em cima na lista de prioridades, podem estar desfocadas, podem não fazer parte da lista de prioridades que Deus tem para mim e para você. A questão também passa por reconhecermos cada prioridade da nossa vida como uma oportunidade que Deus nos concede para o nosso crescimento, para a edificação de quem está ao nosso redor e principalmente para a glória de Deus. Vamos lembrar do que disse o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso eu creio, irmãos, que nós temos muito a aprender com Marta quanto a isso aqui. Ela que foi a anfitriã, não é? da família ao receber o Senhor Jesus em sua casa. Que grande privilégio, não é? Como é que você e eu iríamos administrar a visita do Mestre, do Redentor? E é isso que temos aqui no texto. Eu creio, irmãos, que temos muito a aprender com Marta. E o que nós temos de aprender é que quando nós estamos seguindo a Cristo, não somos nós que estamos no comando. Ele é quem está, ele é quem manda. E nós podemos ver Marta aprendendo essa lição aqui. É algo até muito interessante de abrirmos um parêntese e falarmos aqui. Muitos hoje parecem estar dizendo a Cristo, né? Olha, Senhor, estou feliz por tê-lo na minha vida, mas quero que se lembre que aqui mando eu. Nós perdemos muitas bênçãos, nós roubamos de Deus muitas glórias,
se nós procedemos assim. A história de Marta pode nos mostrar um rumo diferente. O primeiro ponto, irmãos, que eu creio que nós precisamos analisar, é a tentativa de manipulação por parte da Marta. Nós vamos encontrar essa tentativa aqui no texto que lemos. Você deve se lembrar como o Senhor Jesus a repreendeu. Marta, a anfitriã ali, foi repreendida de modo até severo pelo Senhor Jesus. Ele repreendeu Marta porque, na verdade, ela se rebaixou, não é? Jesus queria fazer dela uma discípula melhor, gerar maturidade em Marta. Provavelmente Marta era viúva, porque na antiga Palestina uma mulher não tinha propriedades. Uma viúva, no entanto, tinha. Marta vivia com os seus irmãos, Maria e Lázaro, ali em Betânia. E nesse dia ela ouviu alguém bater a porta. Vamos pensar no cenário, na cena. Ela ouviu alguém bater a porta, foi lá ver quem era e encontrou 13 inesperadas visitas. Jesus e os 12. O que uma boa dona de casa faz numa situação como essa? Creio que ela respirou fundo e disse assim: olá, não é? Que bom que vocês estão aqui, Senhor, o Mestre aqui com a gente, podem entrar. A hospitalidade, irmãos, normalmente para um pernoite, mas muitas vezes até por um período maior, era muito comum no mundo antigo. E mesmo assim, 13 pessoas de uma só vez deve ter parecido um pouco de gente demais aí. Mas Marta enfrentou a situação. O texto não fala que ela reclamou por recebê-los. Pelo contrário, eles entraram, estavam ali, e Jesus transformou o descanso dele em uma aula para Marta. Maria entra na sala, o texto diz, e fica ouvindo. Mas de repente a aula ali é interrompida e Marta interrompe a conversa e diz, talvez numa voz estridente, até de raiva, né? O senhor acha certo o que a minha irmã está fazendo? Acha certo que minha irmã nos deixe ou me deixe fazendo todo o trabalho sozinha? Fala para ela, manda, ordena a ela, essa é a expressão usada, ordena-lhe que venha me ajudar. Ela está fazendo uma cena aqui, irmãos. Aquilo então que começou bem, com ela recebendo os 13 ali, agora começa a se degenerar, não é? É muito interessante nós notarmos, irmãos, quando temos prioridades acertadas, mas que depois vão se deteriorando. É o que começa a acontecer aqui. Não é um bom comportamento para quem está recebendo visitas, né? A postura de Marta, ela está se desvalorizando como serva do Senhor. E Jesus, por isso, é severo com ela, como já falamos. Ela precisava dessa severidade aqui nesse caso. Na verdade, irmãos, vamos pensar aqui. Marta está dizendo 3 coisas com essa colocação que fez a Cristo sobre Maria. A primeira é que ela quer ser notada. Irmão, irmã, a sua prioridade tem sido essa? Você pode até, diante disso, dizer logo, de pronto, que é isso, pastor? Não, de forma alguma. Mas eu quero repetir e eu quero pedir que você pare um pouco, respire fundo e responda com sinceridade. A sua prioridade tem sido ser notada ou notado pelas pessoas ao seu redor, na família, no trabalho, na igreja. O senhor acha certo que minha irmã me deixe fazendo todo o trabalho sozinha? Disse Maria. É como se ela colocasse, né? Estou preparando comida para um batalhão, para 13. Alguém aqui notou isso? Há uma certa dose de orgulho e também de autopiedade nessas palavras de Marta. A satânica autopiedade, não é? Aquele senso de vitimização. Marta quer ser notada. A prioridade naquele momento ali, ou pelo menos uma delas, a prioridade de Marta era essa, o ser admirada, o ser reconhecida por Jesus. E tem mais, né? Diga para ela ir me ajudar, ela diz.
Ela quer dirigir a vida da sua irmã Maria. Irmão, irmã, eu paro e pergunto para você: você no seu dia a dia tem vivido de modo a deixar isso claro também? O seu objetivo, talvez até de modo imperceptível, é dirigir a vida das pessoas que estão ao seu lado? Muitas vezes nós cometemos esse erro, mas na maioria das vezes nós não atinamos para esse erro. Marta quer ter o poder de decidir quando é que Maria vai ajudá-la ali na cozinha. Às vezes, irmãos ou irmãs mais velhos tentam fazer isso, né, com o caçula, com os mais novos, forçando a fazer o que eles, os mais velhos, querem. Para os irmãos mais novos, essa é uma experiência não agradável, né, difícil. Nesse caso, eu tenho certeza que foi um momento difícil para Maria, né? E, ao que tudo indica, essa era uma prática, era algo constante ali no lar de Marta, Maria e Lázaro, com Maria querendo dirigir a vida dos outros, pautar a agenda do dia a dia dos que estavam ali ao seu redor. Mas depois disso, irmãos, há uma terceira coisa aqui também, talvez a pior de todas. Como eu falei no começo, Marta, na verdade, com tudo isso, está tentando manipular o próprio Cristo. Está tentando manipular Jesus para atingir a sua irmã Maria. Diga para ela, Senhor, ir me ajudar. Marta, na verdade, está culpando Jesus por Maria estar ali quedada aos seus pés. Está colocando a culpa no mestre, pelo fato de Maria ouvir os seus ensinamentos e não ajudá-la ali na cozinha. Veja como isso é pernicioso, não é? E por isso é algo muito sério. Quando nós ficamos irados, irmãos, nós perdemos o controle, falamos coisas ruins que demonstram, que expressam quais são as nossas prioridades. É o que está acontecendo aqui. Então a gente não pode se surpreender de Jesus ser tão assim severo com Marta, né? Ele tinha que colocá-la de novo no seu lugar, restaurar o seu equilíbrio, acalmá-la e reordenar o seu senso de prioridades. Marta não estava administrando corretamente as suas prioridades. E eu gostaria, irmãos, de ver de forma bem objetiva também como é que Jesus lidou com aquela atitude, aquela postura de Marta. A prioridade de Marta, como falamos, era ser notada. E a resposta de Jesus a ela começou assim: Marta, você está tão nervosa, inquieta, preocupada por vários motivos. Em outras palavras, Marta, você está sendo notada. Eu sei o que você está fazendo. E é quase que como Jesus estivesse dizendo: eu sou grato a você por isso. Irmãos, Jesus sabe tudo o que se passa. Jesus conhece tudo o que você faz, diz, pensa e pretende fazer e pretende falar, não é? Essa busca por ser notado pelas pessoas é algo que ignora muitas vezes, ou na maioria das vezes, esse fato de que Jesus sabe tudo o que se passa conosco. Embora nós às vezes o esqueçamos, Cristo nunca se esquece de nós. Então lá na cozinha, preparando ali a comida, ou talvez preparando 13 camas em algum lugar da casa, Marta deveria ter essa certeza de que Jesus sabia dos seus esforços. Ela não estava fazendo isso para Cristo e para os discípulos de Cristo. Jesus sabia disso, mas a sua autopiedade a fez se esquecer disso. A segunda preocupação que Marta expressou foi o desejo de controlar a vida de Maria. Falamos disso, que muitas vezes, mesmo sem atinarmos para essa realidade, a nossa prioridade também é de controlar tudo e todos ao nosso redor. Você pode se investigar, sincera e honestamente, à luz da Escritura Sagrada, certo de que o Espírito do Senhor está presente, vendo a sua motivação. Você pode se investigar e encontrar isso na sua vida. Irmão, irmã, esse é um pecado com gravíssimas consequências, eu até diria. O desejo de controlar tudo e todos. A segunda preocupação expressa por Marta aqui foi esse desejo por controlar a vida da sua irmã Maria, arrastando-a para a cozinha, né? E como é que Jesus respondeu a isso?
A isso Jesus responde que Maria havia feito uma boa escolha. Isso não seria tirado dela. Do mesmo modo, é como se ele estivesse dizendo para Marta: Marta, esse seu desejo por controlar o que a sua irmã faz não me agrada, não glorifica a Deus, não está correto. Do mesmo modo, eu e você devemos nos sentir felizes por proporcionar a alguém a oportunidade de aprender as coisas de Deus. Marta deveria enxergar isso naquele momento. Que bom que minha irmã está ali, ouvindo, crescendo, absorvendo, assimilando os ensinos do nosso Mestre. Porque, na verdade, irmão, irmã, esta é a maior prioridade na nossa vida, não é? Nós não estamos aqui simplesmente para criar os nossos filhos. Não estamos aqui na terra simplesmente para trabalhar e trazer o pão de cada dia. Embora isso sejam necessidades, podem nos tirar da verdadeira prioridade, que é vivermos aqui para a glória de Deus, absorvendo os seus ensinos, não é? Mas a terceira coisa que Marta expressou em suas palavras, como nós vimos anteriormente, foi o desejo de manipular Jesus como ferramenta contra a sua irmã. E nós precisamos abrir os olhos, porque muitas vezes nós somos manipuladores também. Precisamos admitir isso, irmãos. Marta pretendia usar a Cristo como um martelo, né, para bater na cabeça de Maria. Manipular o próprio Cristo. E nisso Jesus foi firme com Marta. Nós nunca podemos cair nesta tentação da manipulação, não é? Usarmos pessoas para atingirmos os nossos objetivos. Aqui, como vimos, Marta está querendo usar Cristo para atingir Maria. Repito, Jesus foi firme com Marta. Segundo ele, somente uma coisa era necessária. Maria havia escolhido a boa parte e isso não seria tirado. Eu não vou mandar Maria para a cozinha. É o que Jesus, em outras palavras, estava dizendo a Marta. Jesus não estava repreendendo Marta por ela não fazer parte do grupo que estava ali ouvindo seus ensinos, né? Sentada ao lado de Maria, aprendendo com a sua irmã. Os hóspedes tinham de comer. Era uma necessidade também. Podemos até dizer aqui, responsabilidades circunstanciais não devem ser ignoradas em favor de exercícios devocionais e nem vice-versa, né? Marta estava fazendo a coisa certa para aquela ocasião, irmãos, e Maria também, embora estivessem fazendo coisas diferentes. Devemos aprender a ser como Marta e como Maria alternadamente. Quando a comida estiver pronta, Marta poderá juntar-se ao grupo, aprender de Jesus, aprofundar o seu relacionamento com ele, como Maria, naquele momento, estava fazendo. Mas até que os afazeres relativos ali à hospitalidade estivessem terminados, o lugar de Marta era nos bastidores, fazendo o que devia ser feito para hospedar Jesus. Eu creio, irmãos, que devemos ter em nossa vida espaço para fazer o que Maria fez, sem desconsiderar o que Marta fez. Devemos ter espaço na nossa vida para imitar Maria, investindo tempo no estudo da palavra de Deus, aprendendo de Jesus. No último domingo, na nossa escola dominical, o presbítero Danilo nos convidou, né, a pensarmos com mais seriedade nessa questão, a nos aprofundarmos no estudo da palavra, a não sermos superficiais. Falamos sobre isso também no culto, na mensagem, no domingo à noite. Então nós precisamos imitar Maria nesse ponto, porque a prioridade máxima da nossa vida é buscar a Deus. No entanto, nós devemos aprender também que em algumas ocasiões nós temos de fazer outras coisas práticas e úteis também, em casa, no trabalho, na igreja. Não devemos supor que a intensidade da devoção nos desobriga dessas tarefas, não é? Alguns de nós refreamos o lado Marta da nossa disciplina, assim como outros refreamos a leitura da Bíblia, as orações, o lado Maria do nosso discipulado. E refrear qualquer um desses lados é errado.
não é? Até porque o trabalho na cozinha, a postura de Marta, também é um ministério. Nós precisamos então balancear e equilibrar essas coisas. E é interessante, já para fechar a minha palavra hoje, é interessante vermos que o Evangelho de João mostra esta mesma família, Marta, Maria, com Lázaro, ali em João, capítulo 12, já num outro momento. Nós vimos Maria aqui em Lucas 10 tentando manipular Jesus. Lá em João 12, nós vemos Marta honrando a Jesus com o seu trabalho, da mesma forma, ela honra Jesus, Jesus aceita ali a honra, e ao fazer isso, ele está honrando também Marta, né? Em João capítulo 12, versos 1 a 3, nós vemos isso. Marta servindo a refeição na sua casa, ela é a anfitriã ainda, ela está promovendo o jantar ali de celebração em honra a Jesus, pelo que ele tinha feito com Lázaro, o ressuscitando, e pelo serviço dela, depois eu peço, leia João 12, 1 a 3, pelo seu serviço ela está glorificando, dando glória a Deus, né? Era uma das suas prioridades. Outra coisa que nós vemos ali em João 12 é que quando Maria faz um gesto de adoração ao Senhor, ela pega um vaso de alabastro, estudamos isso, né? Há pouco tempo, na nossa escola dominical também, ela pega o vaso e vira, ou derrama aquele nardo, aquele bálsamo, né? Sobre Cristo. Quando Marta faz isso, Maria faz isso, perdão, Marta não a recrimina. Há uma mudança em Marta aqui. Ela deixa Maria livre para honrar a Jesus a seu modo. Assim como ela, Marta, estava honrando o Senhor do modo dela, né? Organizando aquela ceia ali para a glória do Senhor. Então também, irmãos, desse modo, Marta está vista, é uma discípula melhor. Ela agora tinha crescido, era mais sábia agora do que antes, não é? Quando nós vimos toda aquela postura repreendida pelo Senhor. Preparar e servir a refeição ainda era servir na retaguarda. E Marta teve de gastar horas ali na cozinha, fazendo todo o jantar, mas ela dessa vez não perdeu a paciência. Ela tinha amadurecido na fé. Eu pergunto a você, nós reconhecemos cada prioridade nossa como uma oportunidade tríplice, uma oportunidade que Deus nos concede para o nosso crescimento pessoal diante de Deus, uma oportunidade que Deus nos concede para a edificação dos que estão ao nosso redor, e uma oportunidade concedida por Deus para a sua glória, sobretudo. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A mordomia, a administração correta das prioridades que temos nessa vida. Que nós possamos ter aprendido isso com Marta e Maria aqui. Examine as suas prioridades, os seus motivos, os motivos pelos quais você faz o que faz. E de novo eu quero terminar falando novamente aquilo que vimos agora há pouco, que alguns de nós refreamos o lado Marta, outros refreiam o lado Maria, né? Marta com a sua disciplina de serviço, Maria com o seu discipulado, assimilando os ensinos, mas nós não podemos refrear nenhum nem outro. Ambas as atitudes é algo errado, são erradas da nossa parte. Vamos então orar, pedir que Deus reordene, eu creio que essa é a expressão, reordene as nossas prioridades de todo dia. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque a Tua palavra mostra mesmo os erros dos seus personagens. Vemos aqui Marta querendo servir a Cristo, mas com prioridades erradas. E depois vemos como o Senhor a auxiliou a repensar, a redefinir as suas prioridades, a reorientar, ó Deus, essas prioridades e a ajustando isso a glorificar o Senhor com o serviço que ela fazia. Mas nos ajude também, ó Deus, a não ficarmos em nenhum extremo. Nós queremos, ó Deus,
ter momentos como Maria, de pararmos para ouvirmos a tua voz, para crescermos na tua palavra, não esporadicamente, mas cotidianamente. Mas também precisamos, ó Deus, enxergar que o serviço prático também glorifica o teu nome e também pode ser um ministério. Dá-nos, ó Deus, o teu ensino nesta noite e abençoe-nos como famílias reunidas, que isso seja visto dentro das nossas casas, nos nossos lares. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um. Vamos orar agora com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.